Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Camila Souza, psicóloga clínica, especialista em psicologia junguiana. E hoje a gente vai falar um pouco sobre inseguranças em relação ao futuro e medos que a gente tenha, né? Insegurança em relação a nós mesmos, as nossas capacidades, enfim. A gente vai falar um pouco sobre esses temas, que foram algumas questões que o pessoal pediu, acho que há umas 2 semanas atrás, e eu tô trazendo hoje. Primeiro, né? Quando a gente fala de insegurança, isso não é um mal de todo, assim, não é algo de todo ruim, né? Não é de todo mal. Porque, em certa medida, a gente ter um pouquinho de insegurança faz bem, né? Se em alguns momentos que a gente está em determinada situação, que a gente vai fazer algum tipo de atividade e a gente se sente um pouco inseguro, isso faz com que a gente se prepare melhor. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou atender um caso de uma pessoa que traz uma queixa totalmente diferente do que eu estou acostumada. É normal que eu me sinta insegura. Então, provavelmente depois desse atendimento, ou antes, se eu já souber do caso, eu vou me inteirar desse assunto, eu vou atrás de conhecimento. E isso faz com que eu me torne cada vez mais um profissional melhor, né? Agora, se a gente não tem esse autoquestionamento, se a gente não para refletir sobre a nossa prática, sobre as nossas atitudes, provavelmente a gente vai se tornar um profissional meia boca, porque a gente vai acreditar tanto no nosso taco que a gente não vai perceber os pontos, as falhas que a gente tem e as coisas que a gente precisa melhorar, né? Conhecimentos novos que de repente a gente pode estar desatualizado, né? Ou até mesmo assim a gente não está fazendo da melhor forma, de repente tem outras estratégias que são mais interessantes para fazer aquele mesmo trabalho. Então, a gente tem um pouquinho de insegurança, não é de todo mal, né? Então, para você que é inseguro, tem um lado positivo nisso, né? Agora, o problema é quando essa insegurança é muito grande, né? Quando vem uma autocrítica que é muito exagerada. E geralmente, por trás de uma autocrítica muito rígida, tem uma coisa de orgulho, né? De perfeccionismo, que a gente quer ser perfeito logo de cara, a gente quer ser o melhor, a gente quer logo na primeira vez de acertar. E nem sempre é assim, né? Então, muitas vezes a gente erra, a gente faz errado, a gente se dá mal algumas vezes até a gente achar o caminho, né? E se você não se permite esse exercício do erro, da tentativa, dificilmente você vai sair do lugar, né? Então, para a gente poder evoluir, a gente precisa de um pouco de humildade, né? De tentar, mesmo que não dê certo, a gente fazer o melhor que a gente consegue, a gente fazer a nossa parte, né? Arriscar mesmo um caminho diferente, mesmo que a gente, sabe, dê com a cara na porta algumas vezes, que a gente passe por dificuldades, mas a gente vai evoluir com esses erros, né? Então é importante que a gente tem até uma frase que fala, né, que é melhor mal feito do que não feito. Não precisa levar isso ao extremo, né? Sair por aí fazendo coisa mal feita. Mas é melhor você fazer, pelo menos você tentar, você se movimentar, você fazer um trabalho assim de um esforço assim em relação ao que você quer, do que você ficar parado, né? E assim, a coragem, tem aquela frase, né, que a coragem não é a ausência do medo. E não é mesmo, né? A gente tem que ir mesmo com medo, né? A gente tem que enfrentar o medo, a gente tem que, mesmo que de repente você vai falar e você tá nervoso e sai um pouco gaguejado, pelo menos você já começou a falar. E com o tempo você vai cada vez mais tendo mais desenvoltura e vai falando melhor, né? Então é um pouco esse o exercício, né? E por outro lado também a gente não se deixar levar por uma segurança tão cega que a gente fica com o ego inflado e não percebe os nossos próprios defeitos, né? Então tem que ter um pouco esse equilíbrio. E em relação ao futuro, é realmente uma coisa que a gente não tem como saber, né? A gente imagina, faz um monte de projetos, planos e de repente chega lá e tudo muda, né? Então, ao mesmo tempo, para a gente conseguir lidar melhor com o futuro, é importante a gente ter uma autoestima adequada, né? Com uma autocrítica coerente, que a gente consiga perceber onde a gente vai bem, onde a gente vai mal, que a gente esteja bem com a gente mesmo nesse sentido, né, de ver nossas forças e nossas fraquezas, aonde a gente tem mais potência, onde a gente ainda precisa trabalhar, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa assim para a gente lidar melhor com o futuro é a gente aprender a lidar com imprevistos, a gente aprender a lidar com essa questão da flexibilidade.
Sempre que a gente é muito rígido ou muito orgulhoso, a gente vai topar com situações que vão ser contrárias àquilo que a gente quer. Então é importante que a gente trabalhe isso dentro da gente, para a gente conseguir ser mais adaptável às situações que a vida vai trazendo, né? A gente, em vez de ficar dando murro em ponta de faca, a gente aprender a lidar com essa faca aí, vamos dar uma volta, achar outras possibilidades de saída para essa situação, né? Então é essa dica que eu queria trazer para vocês hoje, né? Assim, de poder ter um equilíbrio entre, ao mesmo tempo, não ser seguro demais, assim, de acreditar que você é incrível, que você pode tudo, porque isso pode ser um ego inflado, isso pode ser, talvez você esteja deixando de ver os pontos, as suas falhas ou as coisas que você não vai tão bem, isso pode afetar o seu desenvolvimento. Como também a gente também não se achar uma porcaria, né? A gente conseguir ter esse equilíbrio na nossa autoestima, ver os lados positivos e os lados que precisam ser melhorados, né? E ao mesmo tempo, essa humildade e equilíbrio nessa coisa de lidar com a nossa opinião e a opinião do outro. A gente conseguir trazer essa flexibilidade para o nosso dia a dia. Tá bom, gente? Então é essa a dica de hoje. Espero que tenha sido útil. Então, boa noite para vocês e até a próxima.